Jai, Hare Krishna. Então, você pergunta a respeito... bom, falar um pouquinho da era que nós vivemos, né? Bom, nós vivemos em Kali Yuga, né? Kali Yuga significa a era de ferro, a era de hipocrisia, a era de brigas, né? Desavenças, né? Na realidade, isso é como um ciclo, né? Então, primeiro existe Satyuga. Satyuga é uma era de iluminação, uma era onde as pessoas viviam muito, elas tinham a capacidade para praticar meditação assim, muito grande, né? Em Satyuga, e elas tinham assim, praticamente todos assim, influenciados pela bondade, assim, as virtudes estavam muito presentes em Satyuga. O processo de autorrealização de Satyuga era a meditação, né? Depois a era, as eras vão se degradando, né? Então, em Treta Yuga é a era de sacrifícios, né? Ou seja, a era onde as pessoas faziam muitos sacrifícios, né? Então, essa já é uma era inferior a Satyuga, onde as pessoas elas conseguiam, né, a autorrealização através de execução de yagnas, ou seja, sacrifícios de fogo, que é uma coisa assim, bem difícil de se executar, mas para as pessoas daquela época, dessa era, né, melhor dizendo, era possível, né? E depois ela se degrada mais, vai para Dwapara Yuga. Dwapara Yuga é a era onde a adoração da deidade era predominante, ou seja, uma pessoa conseguiria a liberação, né? Conseguiria a perfeição simplesmente por adorar a deidade, né? Dwapara Yuga, né? Então as eras vão... cada era significa que que as pessoas perdiam algumas qualidades, né? E Kali Yuga, que é a era mais complicada, né? onde a austeridade diminui muito, ou seja, praticamente não existe austeridade, praticamente não existe limpeza, né? Praticamente não existe... a veracidade ainda pode existir um pouquinho, né? A veracidade, né? E a compaixão também diminui muito. Então, uma era muito degradada, né? A gente fala que Kali Maharaj é a personificação da era de Kali. Então, o que acontece? A influência dele é muito grande, né? Então, como uma era que tem muita intoxicação, né? Uma era que tem matança de animais, consumo de carnes, uma era que tem muito sexo ilícito, né? Uma era que tem muita mentira, muito enganação, né? Ou seja, então isso causa uma perturbação muito grande, né? em todo o planeta, né? Então a Terra, né? O Bhumi, ele sente de uma maneira ou de outra está muito pressionada, né? Então o que acontece? Essa era, ela dura, segundo as escrituras, ela vai durar 435 mil anos, mais ou menos, né? Estimado. E a gente já viveu mais ou menos 5 mil anos, assim, um pouco mais, né? E a tendência é piorar, ou seja, não vai ter um alívio de Kali Yuga, ou seja, não é que o planeta vai melhorar, a humanidade vai ficar melhor, ou seja, as pessoas vão ficar mais bondosas, vão cuidar mais da natureza, não, isso não vai existir. Na realidade, o contrário, cada vez mais a natureza é explorada, cada vez mais as pessoas são exploradas, e não existe assim, uma perspectiva em Kali Yuga. Ou seja, em Kali Yuga se diz, né, Kale dosha nide rajan asti reko mahangunaha kirtanyate vakrishnasya mukta sangha parambraja. Então, em Kali Yuga é uma era onde tem muitas, se diz que é um oceano de coisas inauspiciosas, mas a única coisa boa que tem em Kali Yuga é o canto do santo nome. Então, o processo da era é o canto do santo nome. Então, de certa maneira, assim, não há esperança para o mundo, ou seja, um mundo melhor. Isso não há esperança, assim, que o mundo vai melhorar, ou seja, que as pessoas vão ficar boazinhas, que vai vir uma era, assim, ou seja, que todo mundo vai estar consciente. Isso não existe. Claro que existe um certo movimento, né, que a gente vê, né? Movimento de preservação da natureza, coisas assim, mas a gente vê também que é mais como um marketing, né? Para as pessoas assim, explorarem mais esse aspecto também. É que o mundo material ele é assim,
você fecha, tampa um buraco aqui e depois abre outro buraco ali. Então, não tem uma solução assim lógica para o mundo, né? Um mundo de exploração que nós vivemos. Um mundo onde diva divasya divanam, ou seja, o mais forte vai sobressair sobre o mais fraco. Ou seja, essa é a era nossa, né? Uma era de muita escuridão. Claro que aí tem um santo nome, o processo, né, de cantar o Mahamantra Hare Krishna, que poderia, né, assim, de certa maneira, ajudar muitas pessoas. Mas as previsões das escrituras, né, são bem sombrias mesmo, né? Ou seja, que vai diminuir porque agora a gente está no começo da era ainda, né? Então a gente não nota tantas coisas ruins. Ou seja, porque, claro, tem muitas coisas ruins, mas o colapso ainda não chegou, vai demorar muito ainda. Talvez a gente nem, claro, com certeza a gente não vai estar aqui, a não ser que a gente volte, enfim. Mas o que se vai ver, né, vai ser a escassez assim, de chuvas, né, falta de alimentos, as pessoas vão acabar se tornando canibalismo, um comendo o outro, comendo carne humana. Então, as escrituras assim, são bem assim contundentes em relação a isso. Então, não existe assim uma esperança de melhora do mundo, assim, de uma maneira geral, não, porque é uma era. Isso é como, por exemplo, você esperar que no verão faça frio. Não vai fazer calor. Pode ser que até uma refrescadinha no verão, e no inverno vai fazer frio. É algo assim. Então, em Kali Yuga, a tendência é piorar cada vez mais. Ou seja, não existe uma perspectiva, assim, uma esperança que vai melhorar, que... Não. Ou seja, na realidade, a coisa só vai piorar. Kali Yuga é uma coisa assim, muito, muito tremenda, né? Então o conselho é esse, que a gente aproveite Kali Yuga, porque nessa era também a gente é afortunado, né? Porque tem Chaitanya Mahaprabhu, ou seja, tem a possibilidade de cantar o santo nome, a possibilidade de se associar com os devotos. Então quem, aí até o verso que a gente estudou hoje, né? Sumedha Shaha, as pessoas que são inteligentes, elas vão poder adotar esse processo de cantar o santo nome, entendendo que é uma era muito afortunada, porque você canta o santo nome, e é uma coisa muito fácil de cantar o santo nome, você não precisa de fazer austeridades, você não precisa de ter poder, de ter assim, fazer posturas assim muito difíceis. Na realidade, você precisa, uma coisa que você precisa cantar o santo nome. Então, a única esperança nossa é essa. Nossa inteligência é bem assim resoluta nisso. Então não temos salvação. Inclusive, claro, o mundo, ou seja, Kali Yuga, ela vai durar. Vem Kali Yuga, depois vem, aí depois que Kali Yuga acaba, vem o quê? Vem Satyuga, né? Ou seja, é uma coisa assim que vai mudando, né? Satyuga, depois Tetra Yuga, ou seja, como são ciclos, né? E claro que chega o momento que existe a Pralaya, né? A Pralaya é a destruição parcial do universo. Então o universo ele se destrói, né? E depois ele volta a ser criado de novo, né? E depois tem a Maha Pralaya, que é como a destruição assim, total do universo. Então as escrituras elas nos dizem isso, né? E nós vemos que realmente não tem outra, não existe outra alternativa mesmo assim, para o universo, para a humanidade. Ou seja, nesse mundo de expansão e contração, tudo vai ser dissolvido, né? Tudo vai ser criado de novo, né? Então a gente não deveria se preocupar muito, né, em querer assim, mudar o mundo, assim, ou seja, tentar transformar o mundo, porque isso é uma tarefa um pouco ingênua, impossível. Ou seja, na verdade, a gente tem que mudar o nosso eu, ou seja, o nosso ego tem que ser dissolvido, a nossa mente tem que ser controlada, e nós temos que realmente entender que a caridade começa em casa, ou seja, dentro de nós que nós vamos melhorar como ser espiritual, né, assim,
e aí se aproximar da verdade suprema, porque como a gente acredita, né, nessa transmigração da alma, ou seja, que você abandona o corpo agora, né? Então você não sabe para onde você vai, você pode ir para outro universo. Esse universo não é nada, isso é uma coisa que é ridícula. Inclusive a nível não só das escrituras, né, mas a nível da ciência mesmo, ou seja, agora recentemente eles descobriram, né? Se pensava em uma galáxia, agora descobriram 5.000 galáxias, imagina, uma coisa assim absurda. Então, e a gente entende, né, a cultura védica explica, né, os universos, né, os sistemas planetários, né, e que esse Maya Sansara você vai descer, você vai subir. Então, a gente não tem que se preocupar muito com isso, porque, por exemplo, na próxima vida pode ser que você esteja num planeta, ou seja, num universo diferente, ou pode ser que você volte para cá, ou mesmo pode ser que você realmente consiga, né, a perfeição e alcance, né, o paravioma, que é o céu espiritual. Mas o problema todo é que nós não deveríamos nos preocupar muito com isso, com essas projeções que se fazem, com essas, de certa maneira, uma certa ingenuidade, assim, que tudo vai melhorar, que a humanidade vai ficar, as pessoas vão ficar melhores, elas vão ficar mais, ou seja, elas vão poder, as pessoas vão se ajudar, ou seja, isso não vai existir. Isso é uma coisa que realmente não vai existir. Claro, a gente vê que no mundo de exploração, enquanto existir esse conceito de exploração, né, nós vamos ter que sofrer consequências, né? Por exemplo, você vê, a Amazônia está sendo destruída. Bom, a gente fala a Amazônia está sendo destruída, mas a Europa foi devastada, a Ásia foi devastada, ou seja, a natureza está sendo devastada, né? E tudo o que aconteceu com a natureza, isso vai ser cobrado. É uma conta que que nós temos que pagar. Ou seja, qualquer coisa, tudo que foi feito, né, contra a natureza, a gente vai ter que pagar isso, centavo por centavo. Não tem como escapar disso. É como a lei do karma, né? E, ao mesmo tempo, a gente entende que não tem solução para esse problema, porque as pessoas que não, ou seja, enquanto a humanidade não desenvolver, né, o conceito de dedicação, vai haver exploração, e a exploração significa um mundo reacionário, um mundo problemático, um mundo da dor, um mundo do sofrimento, né? Então a gente não tem solução para esses problemas, né? Infelizmente, né? Assim, então a gente está realmente essa coisa assim, não, porque vai ser diferente, que vai ser tudo mais auspicioso, as pessoas vão ter mais consciência. Mentira, isso não vai acontecer. Ou seja, inclusive a própria religião, a gente vê, né, a própria religião, poucas pessoas praticando a religião de uma maneira genuína, né? Geralmente existe muita enganação, né? Existe muita exploração dentro dos sistemas religiosos também. Então a gente não tem a esperança, né, de um mundo melhor. Assim, isso a gente tem que ser bem assim, realista nesse sentido, né? Não vai melhorar nada, né? Ou seja, a tendência é só piorar. É a questão natural, né? Ou seja, onde um ser vai ser explorado, né? Um explorador e outro explorado. Assim vai ser e assim vai continuar a nossa existência material. Então não existe, na nossa concepção, não existe perspectiva assim de melhora. Assim. Claro que vai existir, sim, uma melhora individual, uma melhora localizada, com as pessoas que buscam consciência vão poder, né, também melhorar no plano individual, mas no plano coletivo, no plano global, né, a gente vai ver muita miséria, muita catástrofe, né, tudo que é projetado, né, ou seja, tudo que se foi falado há 5.000 anos atrás, isso é uma coisa assim que é bem lógico, né? Que guerra, ou seja, o mundo ele nunca deixou assim de existir guerras, desastres naturais, ou seja, devastações. Isso é uma coisa, epidemias, né? Isso é uma coisa que faz parte da humanidade. Então a gente não tem esperança que a humanidade melhore assim, no sentido material, né? Isso não. Agora pode ser sim que
a pessoa, né, se toma consciência, né, da sua própria constituição, né, da sua posição natural, assim, de serva de Deus. Então ela pode sim melhorar, assim, ter uma melhora nela, né, como o processo do sadhana bhakti, um processo assim que seja genuíno no sentido de esgotar o ego, desmantelar o ego e criar um novo ego, né, um ego de servidor. Aí quando isso acontece, então existe uma melhora, mas só que essa melhora ela é pequena em relação à humanidade, né? Então não tem jeito, né? Então por isso a gente segue o conselho do Bhagavad Gita, né? Médico, cura-te a ti mesmo, e que você deve esquecer um pouco o meio ambiente, ou seja, não se preocupar em consertar o meio ambiente, porque isso não tem conserto. Isso é como algo que está fadado aí a essa devastação, esse canibalismo da humanidade. A humanidade, de uma forma muito organizada, está se destruindo, ou seja, mas novamente ela vai ser construída e, enfim, isso vai ser o ciclo, né? E claro, aí quando chegar uma era onde as pessoas vão ter mais, né, consciência, vão ter mais iluminação, aí sim, aí tudo vai ser diferente, mas isso já não é Kali Yuga, né? Isso já é outra era. Guru Pranam.